A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Glória a Deus. Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Lembrando que o nosso congresso de mulheres aqui em Caxias, bom te ver, né, vai ser dia 5 de maio. Nós vamos fazer na sexta-feira, às 19h30. Estamos aí para receber o nosso cronograma e eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso para nós. Amém, mulheres? Reserve esse dia. Você tem um compromisso com Deus, com você, comigo. Se você não tinha esse espaço aberto, abra a tua agenda, porque com certeza esse dia vai transformar as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos mais um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos porque a tua presença é tão viva e tão real nesse lugar. Nós que estamos aqui, aqueles que estão assistindo conosco, papai, que cada um de nós continuemos recebendo dessa graça, desse amor, desse poder transformador que nos levanta, que nos renova, que nos encoraja a enfrentar as lutas, a continuar crendo nos sonhos que o Senhor tem para nós. Senhor, seja com cada um de nós, com a nossa família. Toca a nossa família nessa manhã. Toca, Senhor, cada familiar nosso. Senhor, salva a nossa casa. Salva, Senhor, a nossa família. Traz, Senhor, o teu poder, papai, a manifestação do teu sobrenatural, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo livramento, em nome de Jesus. Graças nós te damos porque nós o temos. E porque nós o temos, então nós temos tudo que nós precisamos. E mais ainda do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Espírito Santo de Deus, continue agindo com liberdade. Toque em cada um dos nossos corações nessa manhã. E que a palavra viva, a palavra rema, cumpra o seu propósito em nossos corações. Nós estamos abertos. Nós estamos prontos para receber de Ti. Nós cremos. Essa manhã é uma manhã de milagres. É uma manhã de salvação. É uma manhã de transformação. É uma manhã de um novo começo. De uma nova estação, de uma nova história. É uma manhã de esperança. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Deus tem promessas para nós. Deus tem sonhos. Quantos creem que Deus tem muito ainda para cumprir na sua vida? Amém? Na sua família. Promessas de Deus. Sonhos de Deus. E nesse processo, entre a espera e o cumprimento, entre a promessa feita e o cumprimento dela, nós enfrentamos muitas lutas. E eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra cujo tema é: Deus continua no governo da sua vida. Amém? Deus continua no governo da sua vida, da minha vida. Passamos por momentos que nós não entendemos, por situações dentro de nós que nós não compreendemos, porque sentimos, porque sofremos com aquilo, porque muitas vezes passamos pelo que passamos no casamento, com o filho, porque nós passamos pelo que passamos muitas vezes na vida financeira, porque não rompe, porque não vai, porque não rompemos com um vício, quaisquer que sejam eles. Muitas vezes nesse processo, nós não entendendo, nós precisamos decidir continuar confiando e que Deus continua no governo da nossa vida, amém? Deus só vai sair do governo se nós o tirarmos. Ninguém pode tirar Deus do governo da sua vida a não ser você mesmo.
Se você disser assim: Deus, o Senhor sempre vai governar, o Senhor sempre vai ter a palavra final, o Senhor sempre vai ter espaço na minha vida para estar comigo, então assim será. Deus vai se apartar de você, nunca Ele vai estar distante, nunca Ele vai se esquecer, nunca Ele vai te deixar. Ele sempre vai estar presente, te sustentando, te fortalecendo e, quando preciso, te carregando nos braços dele. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sempre, sempre. Isaías 55:8, a palavra de Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Por isso que muitas vezes nós não entendemos. Não procure respostas que hoje você não terá. Existem algumas respostas que Deus nos dá hoje, outras nós não as teremos, talvez nem nessa vida. Não busque as respostas que Deus não tem para você hoje. Não tente entender tudo na vida. Se nós tentarmos entender tudo, nós vamos entrar em colapso dentro de nós. Nós vamos ficar em crise, nós vamos deixar que a luta nos sucumba. Por isso, não tente entender tudo, porque Deus age de uma maneira diferente, a mente de Deus é diferente. Deus não preparou um caminho de dor para você, mas a vida nos conduziu a isso, nossas escolhas, ou a escolha de outras pessoas que nós deixamos elas tomarem por nós. Mas nesse processo todo, Deus tem um plano. Deus tem um plano para te tirar desse caminho. Deus tem um plano para te dar vitória. Deus tem um plano para restaurar a sua família. Deus tem um plano para trazer de volta seus filhos. Deus tem um plano para te curar. Deus tem um plano para restaurar sua família, restaurar sua alegria. Por isso, creia a Ele e continua no governo. Mantenha-o nessa posição. Lembre-se disso, ninguém pode tirar Deus do governo da sua vida, a não ser você mesmo. E uma vez decidido que Deus vai ficar, então Ele vai ficar, Ele vai permanecer, Ele vai te ajudar, amém? Confie. Precisamos aprender todos os dias. A confiança é algo que nós construímos no nosso relacionamento. Ninguém conhece alguém do dia para a noite e já confia cegamente nela, sim ou não? Confiança é algo que nós construímos. Por isso é tão importante o relacionamento com Deus. A oração, ler a palavra, meditar na palavra, buscar o Espírito Santo. Porque a confiança é resultado de uma construção de um relacionamento. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso. Por isso, na vida dele, ele construiu esse relacionamento. Jeremias 17, 7, 8 e tantos homens de Deus e mulheres de Deus. Eu e você estamos construindo, amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Confiança. Deus continua no governo, continue confiando nessa verdade. Deus nunca vai te deixar, mesmo que você não entenda muitas coisas que você já viveu, que você esteja vivendo, ou aquelas que você ainda viverá. Mesmo que isso aconteça, continue confiando. O apóstolo Paulo passou por muitos momentos difíceis na vida dele, assim como eu e você. Ele não foi poupado também. Jesus não foi poupado. Nós não seremos poupados. O sol, ele nasce sobre todos. As lutas, elas vêm. A diferença é que nós não passamos por elas sozinhos. Nós passamos com o Todo-Poderoso agarrado na nossa mão. Ele está conosco. Como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Deus está com você. O apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas tempestades. Eu e você enfrentamos muitas tempestades emocionais, lutas, crises interiores, tristezas, decepções,
angústias, aflições, problemas muitas vezes num casamento, com um filho, uma filha, relacionamento, no trabalho, no ministério. Nós enfrentamos essas tempestades. O apóstolo Paulo enfrentou todas que você pode imaginar. E literalmente falando, ele enfrentou tempestades. E eu quero compartilhar sobre um momento específico de uma tempestade que ele enfrentou na sua vida, que tem muito a ver com momentos que nós enfrentamos. E Deus falou muito forte ao meu coração sobre esse momento que o apóstolo Paulo passou e que nos ensina, que nos encoraja, que abre os nossos olhos para enxergarmos coisas que nós não estávamos enxergando. Quando o Espírito Santo falou comigo, eu falei: Deus, é isso, nós precisamos ter essa palavra clara no nosso coração. Atos 27, nós vamos ler do 19 ao 20. O apóstolo Paulo havia sido feito prisioneiro e ele estava sendo levado a Roma. E no navio que ele estava, no alto mar, eles enfrentaram uma grande tempestade. É sobre esse momento, quando ele estava prisioneiro, sendo levado para Roma. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. E continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Diga: nem sol, nem estrelas por muitos dias. Eu não sei se você já passou por momentos assim, tão escuros, que nem sol e nem estrelas, muitos dias. Nós passamos por momentos assim, aonde nós não vemos nem o sol e nem as estrelas, só uma escuridão. Não sabemos muitas vezes o que fazer, não sabemos para onde ir, que decisão tomar, que posicionamento termos, qual é o próximo passo, está tudo escuro. Mas a Bíblia diz que aqueles homens, eles não viram nem sol, nem estrelas por muitos dias, estavam sofrendo em alto mar, e chegou um momento que eles perderam toda a esperança de se salvar. E isso às vezes acontece conosco. Chega um momento que às vezes a gente pensa que não vai dar pé, vai afogar, que vai destruir tudo. Alguns de vocês sabem, eu estava ali no louvor e o Espírito Santo me fez lembrar desse momento que meu pai, hoje, né, claro, depois de tudo sabendo, meu pai teve uma tuberculose que afetou o sistema neurológico, e ele teve um tipo de demência. Mas até isso ser descoberto foi muito sofrimento. E meu pai, ele ficou internado, ele começou a ter delírios, ele ficou louco. Na época, nós já estávamos aqui, eu tive que ir para o MS para ajudar minha mãe e minha irmã. Fiquei com ele 10 dias no hospital, dormindo lá, para deixar um pouco a minha mãe descansar, porque ela estava ficando direto. E eu pensei, sinceramente, eu falei: Deus, a vida do meu pai está nas tuas mãos. Eu aceito perder o meu pai para o Senhor, porque eu sei que todo mundo tem um tempo determinado. Ninguém vai viver mais do que esse tempo determinado. Assim como um bebê, às vezes, queridos, vai a óbito. Todo mundo tem um tempo, a gente não entende, não sabe. Eu falei: Deus, eu aceito perder o meu pai para o Senhor, mas não para uma doença. Mas eu falei: Deus, naturalmente, não tem mais esperança. Eu olhava para o meu pai chegou a ficar amarrado, e ele enlouquecendo, e ele falando: tem gente entrando no quarto, eles vão me matar. Todas as reações de uma loucura, de delírio que você pode imaginar, ele teve. E a gente tentando cuidar dele, e não tinha esperança. Meu pai, eu olhava para ele e falei: meu pai não vai voltar. Naturalmente, eu falei: Deus, eu preciso de um milagre, porque a medicina não pode fazer mais nada. E quando eu pensei que não tinha mais esperança de salvação, quando eu falei: Deus, o homem não pode fazer mais nada, ninguém pode. Queridos, Deus fez. Deus fez. Por um milagre, Deus começou a restaurar a sanidade do meu pai. Começou a mostrar aos médicos o que estava de fato acontecendo. Hoje o meu pai é lúcido, meu pai é são, meu pai é saudável.
Eu não perdi meu pai. Eu quero dizer que você não vai perder sua vida, não vai perder sua família, não vai perder seu casamento. Existe esperança, ainda quando tudo diga o contrário. Existe esperança de salvação, de cura, de libertação, porque o Todo-Poderoso está no barco da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Aqueles homens, eles tinham perdido a esperança, mas o apóstolo Paulo não. Por quê que o apóstolo Paulo não tinha perdido a esperança? O que aconteceu que o fez permanecer crendo que aquela tempestade ia passar e que eles iriam ficar vivos? No versículo 22, aqui o apóstolo Paulo falando: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Amém? Paulo, ele disse: olha, ontem à noite apareceu um anjo. Ele falou do Deus a quem eu pertenço, a quem eu adoro. Diga comigo: eu pertenço a Deus e só a Ele adorarei todos os dias da minha vida. O anjo de Deus sempre vai estar a seu serviço. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele a teu respeito, a respeito da sua vida. O anjo de Deus apareceu. O anjo de Deus é para aqueles que pertencem a Deus, para aqueles que adoram a Deus. Saiba que sempre Deus enviará o anjo que vai trazer a palavra, que vai trazer o livramento, que vai abrir as portas, que vai te ajudar nos desafios da sua vida. Sempre vai ter um anjo de Deus enviado pelo Todo-Poderoso para te ajudar. E naquele momento, ele levou essa palavra para Paulo. Porque que Paulo, ele estava em paz. Paulo estava convicto de que o que havia sido dito pelo anjo aconteceria. Porque ele confiava em Deus. Mesmo não entendendo aquele processo todo. Mesmo não entendendo porque eu tinha que ir sim falar com César, mas precisava destruir tudo. Precisava passar. Não podia ser uma viagem tranquila. Não podia ir tudo bem, já que eu tinha que ir para Roma, né? Podia ter uma viagem em paz. Mas por que tinha que quebrar tudo, destruir o navio? Não sobrou nada. O navio virou em pedaços, eles se agarraram nos pedaços, foram parar numa ilha. Mas todos sobreviveram. Por que aconteceu tudo isso? Nessa manhã, em primeiro lugar eu quero te dizer que o anjo do Deus, a quem você pertence, a quem você adora, ele está aqui, ele está na sua casa, ele está no seu trabalho, ele está na sua vida. E ele está dizendo para você: tem salvação, tem livramento, tem cura, tem um caminho que será aberto, uma porta que será aberta. Existe restauração. Não perca a sua esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a sua cabeça e continue crendo, continue lutando. Mesmo que não haja o sol, mesmo que não hajam as estrelas, por algum momento, e talvez você diga assim: é um momento que está durando muito, mas mesmo que o sol, vai chegar um momento que vai romper com as nuvens escuras, vai romper. Quantos já viram assim, quando está uma nuvem bem escura, o raio do sol vaza por aquela nuvem escura e começa a abrir? Quantos já viram? Assim é na sua vida, assim é na sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 4:18, que a sua vida, a vereda do justo, é como a luz da alvorada, como a luz do amanhecer. Quantos gostam do nascer do sol? Na praia então, né? Maravilhoso. Nascer do sol. Ele vai nascendo, vai brilhando, vai brilhando.
cada vez mais, até a plena claridade do dia. Essa nuvem escura que você enfrenta, ela vai ser rompida pelo raiar, pelos raios do sol de Deus na sua vida, da justiça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não se desespere, não se apavore. No versículo 24, o apóstolo Paulo, ele falou, não, aqui o apóstolo Paulo, não, o anjo falou para o apóstolo Paulo, não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Mesmo não entendendo, confie e não tenha medo. Não tenha medo dessa luta, não tenha medo desse problema, não tenha medo desse sentimento, você vai vencer. Não tenha medo, porque Ele está com você. Deus é por você. Queridos, nós já sabemos disso, mas seria acaso nós termos 366 não temas na Bíblia? Um não temas para cada dia do ano, inclusive o bissexto? Deus já sabia que nós precisaríamos de um não temas todos os dias das nossas vidas. Deus sabia que todos os dias nós teríamos que ouvir aquela voz dizendo, não temas, enfrente esse problema, enfrente esse diagnóstico, enfrente essa crise, enfrente essa situação com seu filho, enfrente essa crise financeira, enfrente esse desafio, porque você pode, eu estou com você, amém? Não temas. Foi o que o anjo falou para o apóstolo Paulo e para aqueles homens. Como é que está o barco balançando muito? Talvez você diga assim, bispo, já quebrou tudo. Aí você pergunta assim, precisava quebrar tudo? Olha que tremendo. O anjo ele fala assim, Paulo, não tenha medo. E ele diz assim, é preciso que você compareça perante César. Paulo, ele não tinha medo. O anjo falou para ele, não tenha medo, porque é preciso que você compareça. O que o anjo estava falando? É preciso que você cumpra o seu propósito. É preciso que você vá a Roma e evangelize César e aquelas pessoas que estão lá. É preciso que você seja curado. É preciso que você seja liberto. É preciso que seu casamento seja restaurado. É preciso que seus filhos sejam salvos, que sua vida financeira seja restaurada. É preciso, porque nisso Deus é glorificado, nisso o evangelho é anunciado, nisso a luz de Deus brilha em você e através de você, amém? Em nome de Jesus, é preciso, não tenha medo, em frente, é preciso, Deus precisa, a gente ouve isso, Deus não depende disso, mas Deus precisa que você dê certo, Deus precisa que você vença, você é o cartão de visita de Deus, você é aquele que faz o melhor marketing de Deus, dizendo assim, Deus fez na minha vida, Deus me curou, Deus me libertou, Deus restaurou meu casamento, Deus mudou a minha tristeza em alegria, Deus mudou a pobreza em abundância, é você, por isso não tenha medo, Deus precisa que você vença, porque você é a manifestação dele na terra. E nisso você glorifica a Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus recebe o nome acima de todo nome, a Bíblia diz assim que ele recebe o nome acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tudo é para a glória de Deus o Pai. O anjo estava falando, Paulo, não tenha medo. É preciso que você vá. Então você vai viver. Você vai cumprir o propósito. É propósito de Deus te curar. É propósito de Deus que você seja feliz. É propósito de Deus que você realize seus sonhos. O propósito, quando nós cremos em Deus, quando a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso, você nunca vai morrer antes de cumprir o teu propósito na tua família, teu propósito no seu casamento, na vida dos teus filhos, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério. Você não vai morrer até cumprir esse propósito. É isso que o anjo estava falando. Você vai se apresentar diante de César, é preciso. Então você não vai morrer. As resistências, as tempestades, elas vão cessar, mas o propósito não, ele vai permanecer na sua vida. Por isso aguente firme o vento. Se tudo quebrou, não tem problema, Deus vai reconstruir o que foi quebrado, Deus vai reconstruir o que foi destruído. Não tenha medo de enfrentar. E aí a Bíblia continua dizendo que o anjo disse para Paulo, Deus por sua graça deu-lhe as vidas de todos os que estavam navegando com você. Quem está navegando com você no barco da sua vida?
Quem está navegando com você? Sua família, seus amigos, sua equipe de trabalho. Quem está navegando com você? Aqui o anjo falou: Paulo, não tenha medo, porque Deus não deu somente livramento para você, mas aqueles que estão com você. Por isso não tenha medo. Deus tem livramento para você, mas tem também para sua família, para os seus filhos, para as pessoas que trabalham junto com você, pessoas por quem você tem orado, pessoas por quem você tem colocado o nome diante de Deus, falando: Deus cura, Deus restaura, Deus liberta, transforma a vida dessa pessoa. Diga: pela graça de Deus. Foi que o anjo falou para Paulo: por sua graça Ele concedeu a você e a todos que estão com você. Então não tenha medo. Isaías 41, versículo 10. Eu amo esse texto na Bíblia. Lembrei agora que também a minha mãe, há alguns anos atrás, ela recebeu um diagnóstico por conta de uma artrite reumatoide, que foi muito assustador esse diagnóstico. O médico falou assim para ela: olha, eu sei que médico ele tem que ser bem racional, mas tem hora que assusta muito, né? Às vezes a gente pensa assim: será que podia falar de um jeitinho mais amoroso? Mas se ele fala talvez amoroso, a gente não vai entender e não vai dar o devido cuidado e atenção que a gente precisa, né? E o médico falou assim para minha mãe: olha, essa doença não tem cura, a senhora vai fazer um tratamento, mas minha mãe já não estava conseguindo segurar um copo na mão. Ela não tinha momentos que ela não tinha força para segurar um copo e o copo caía. E aí o médico falou assim: é uma doença degenerativa e a senhora vai acabar numa cadeira de rodas, mesmo com tratamento. Tem momentos que você precisa falar para você mesmo: Deus, eu não entendo, não tenho resposta para isso, mas eu confio no Senhor. E aí nós fomos buscar em Deus, orar, enfim. Foi um processo muito longo de tratamento, mas de muita oração e de muitas estratégias, de muitos detalhes que Deus foi mostrando sobre o que ela fazer, aonde ela ir, com quem ela tratar, que médico ela ir. Querido, isso é um mapa, né? Quando você vai lidar com essa questão também de saúde, você não pode ir num médico só, ouvir uma pessoa só. Você tem que estudar, você tem que ler a respeito. E eu louvo a Deus que depois de um processo muito longo, minha mãe está muito saudável, de pé, caminhando, com força nas mãos. Amém? Porque Deus, Ele ajuda, Deus sustenta. Deus, Ele faz o que o ser humano não pode fazer. Isaías 41, 10, Deus através do profeta está dizendo: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Diga: graças a Deus. Deus está falando: não tenha medo, eu estou com você. Aonde você estiver, no meio de uma crise, no meio de um furacão, no meio de uma tempestade, uma crise financeira, um problema no casamento, eu estou com você. Não importa o que aconteça, eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. A força que você precisa, Deus te dá. A ajuda que você precisa, que ninguém pode, Deus te ajuda. Amém? E Ele nunca deixa você. O propósito que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Nenhuma tempestade, nenhum vento contrário, nenhuma dor, nenhuma situação vai roubar o que Deus tem para você. Mantenha Deus no governo e você vai testemunhar que ainda que tudo se quebre, Deus vai te sustentar, você vai prevalecer no final. E aquilo que foi destruído, Ele vai reconstruir em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. E aí, diante do que o anjo fala, o apóstolo Paulo vira para aqueles homens e ele diz: tenham ânimo, senhores. Tenham ânimo. Tenham ânimo. Deus falou, eu creio, vai acontecer como Ele falou. Você precisa, diante da tempestade que você enfrenta, dizer: eu creio, vai acontecer como Deus falou. O que Deus tem falado ao teu coração. Não menospreze aquela voz sutil e suave, que parece nada a ver,
que parece ser coisa da sua cabeça, não menospreze. É a voz do Espírito Santo falando. É a voz do Espírito Santo sussurrando ao teu coração. Abrace essa voz. O que Deus está falando com você? O que Ele já falou com você? E que as tempestades tentam abafar dentro de você, tentam roubar dentro de você. Não permita isso. Deus falou, Ele vai cumprir. Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Ele zela pela palavra. Ele é aquele do fio do bigode, lembra? Não precisa assinar. Deus falou, queridos, Deus vai cumprir na sua vida. E Paulo, ele disse, vai acontecer do modo que me foi dito. Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué, diante de todo o povo, ele disse assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Nenhuma delas falhou. Quando Deus continua no governo, quando nós não fazemos do nosso jeito, quando nós não queremos colocar a carroça na frente dos bois, quando nós ouvimos a voz de Deus e deixamos que Ele haja no tempo dEle e a maneira dEle, nenhuma das promessas dEle falha em nossas vidas, amém? Nenhuma. Por isso creia, não vai falhar o que Deus falou. Não importa o que você esteja vivendo hoje, Deus vai cumprir. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Diga, todas as promessas de Deus para a minha vida e para a minha família, todas elas vão se cumprir. Nenhuma falhará, mas cumprirá seu propósito, em nome de Jesus, amém? Se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Coloque diante dele qual é a tempestade que você tem enfrentado. Se tem causado medo, insegurança, dúvidas. Fala para Deus: Senhor, eu lanço esses medos aos pés da cruz de Jesus. Eu lanço essas dúvidas fora do meu coração. Eu lanço essa insegurança, esse desânimo fora da minha vida. Porque eu não tenho por que temer. O Senhor está comigo, o Senhor me ajuda. É preciso que eu cumpra o meu propósito, é preciso que a cura ela brote, é preciso que a alegria floresça, é preciso que haja restauração, é preciso que o impossível aconteça, porque o seu nome é glorificado, o evangelho é anunciado através do meu testemunho de vida. Fale isso para Deus. Fala: Senhor, tu continuas no governo da minha vida, eu jamais o tirarei deste lugar. O Senhor tem liberdade, o Senhor tem a palavra final sobre a minha vida. Diga isso a Ele. Coloque diante dEle qual é a tempestade que está tentando destruir o barco da sua vida, ou que talvez já quebrou tudo. Fala: Deus, eu creio que ainda que tudo que tenha sido quebrado pode ser restaurado. Eu creio que o Senhor pode fazer tudo novo. Eu creio que o Senhor disse, o Senhor cumprirá. Coloque diante dele e diga: Senhor, eu não vou desistir, eu não vou, Senhor, paralisar, eu não vou deixar o medo, a insegurança, a dúvida roubar aquilo que o Senhor tem para mim ou para minha família. Eu creio, aqueles que estão comigo, Senhor, também serão abençoados, serão alcançados. Aqueles por quem eu tenho orado, Senhor, são alvos da tua graça. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus. Diga isso a Ele. Diga que você confia nele, que mesmo não entendendo, sua decisão é permanecer, sua decisão é continuar, sua decisão é ser fiel a Ele, porque você confia que Ele tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga: Pai, eu confio em Ti, e eu lanço fora do meu coração todo medo, toda insegurança, toda dúvida, todo desânimo, em nome de Jesus, e eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Mesmo não entendendo, vou continuar confiando, e eu creio de todas as suas promessas
nenhuma delas falhará, mas todas elas se cumprirão em minha vida e em minha família, em nome de Jesus. Graças eu te dou. Abra suas mãos, levante aos céus e vamos adorar a Ele, a quem nós pertencemos e adoramos. É Ele quem envia o anjo, é Ele quem dá o livramento, a quem pertencemos e adoramos todos os dias. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Com seus olhos fechados, coloque a mão no teu peito em sentido ao seu coração. Como um pastor, Ele vai apacentar seu rebanho, Ele vai apacentar sua vida, apacentar seu coração, apacentar sua família. Ele é o seu pastor, o pastor da sua vida, o pastor da sua alma, que te guia às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ele é o pastor que faz com que tudo que você precisa, você tenha. Em nome de Jesus Cristo, você é a ovelha do aprisco do grande pastor, em nome de Jesus Cristo. E neste momento eu quero te dar a oportunidade, se você ainda não fez, de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou talvez também de se reconciliar com Ele, para que o pastor, o Deus Todo-Poderoso, cuide de você em todas as áreas da sua vida, porque Jesus é a ponte, é Ele que é o caminho, Ele é a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E eu quero convidar você a orarmos juntos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio em Deus, eu creio em Ti, Jesus, eu creio no Espírito Santo, e eu também creio que a partir de hoje um novo tempo se inicia na minha vida. Eu decido que, mesmo não entendendo, vou confiar, não temerei, porque Deus está comigo e Ele jamais me deixa. Graças eu te dou, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Mantenha sempre em teu coração viva essa palavra. Ninguém pode tirar Deus do governo da sua vida. Mantenha-o no governo. Mesmo não entendendo, continue confiando, não tenha medo, porque Deus vai fazer a obra, Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Ele é o seu pastor, amém? Ele é o seu pastor, e Ele tem te apacentado, tem cuidado de você mais do que talvez você possa perceber ou imaginar, mas Ele está agindo de dentro para fora, amém? Glória a Deus. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, muito obrigada, muito bom ter vocês aqui, vocês que estão ligados conosco também, obrigada por esse tempo. Se você está conosco pela primeira vez, quero dizer que Jesus ama você, e que você é muito bem-vindo para estar conosco na família Sara,
venha pertencer, venha participar, venha em um dos nossos cultos, nós teremos a maior alegria de te receber. E entre em contato conosco por esse WhatsApp ou QR Code, nós queremos orar por você, amém? Em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que está conosco aqui pela primeira vez, aqui à minha esquerda? Faça um sinal com a mão, por favor. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém aqui? Aqui à minha direita, alguém pela primeira vez? Não? Nós já estamos encerrando. E ao final desse momento nós vamos entregar um livro de presente para você que está conosco pela primeira vez. Anotar seu pedido de oração. E que você se sinta sempre muito acolhida no nosso meio, muito bem-vinda. Que Deus abençoe você e sua família. Amém? Levante sua mão ao céu. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos pela tua palavra. Graças nós te damos, pastor das nossas vidas. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti e não temeremos o mal, porque o Senhor está conosco. Tudo que o Senhor falou vai se cumprir em nossas vidas. Graças nós te damos. Nós celebramos ao Senhor e declaramos que sim, nós pertencemos a Ti e só a Ti adoraremos todos os dias das nossas vidas, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração, em nome de Jesus. Seja conosco, com a nossa família todos os dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, que você tenha um domingo abençoado de alegria, de paz, de vitória, uma semana de conquistas, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor em nome de Jesus, queridos. Um grande abraço. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.